Nesses últimos programas eu vim analisando a confissão de fé do apóstolo Pedro, quando em resposta à pergunta de Cristo, pergunta que ele fez aos 12, e quanto a vós outros, quereis também retirar-vos? O que estava acontecendo? Discípulos de Cristo o estavam abandonando, dizendo, é duro este discurso, quem o pode ouvir? Então pessoas estavam declarando que não havia como digerir a pregação de Cristo e decidiram ir embora. E foi uma multidão, a maioria foi embora. E aí restou Jesus com os 12. Ele fez essa pergunta, vocês também querem seguir esse povo? Uma pergunta que demanda uma resposta honesta. Porque se é para ficar do lado de dentro, é para ficar com integridade intelectual. É para ficar, mas para se submeter ao Evangelho. E não para criar um Cristo à imagem e semelhança do homem. Pois bem, o apóstolo Pedro tomou a palavra e disse, olha, já conversei aqui com os meus amigos e como porta-voz do grupo eu quero lhe dizer a seguinte coisa. Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. O interessante é observar que o Senhor Jesus, ao ouvir essa declaração extraordinária, não faz um elogio ao apóstolo Pedro. Porque há uma preocupação constante na relação de Cristo com os seus discípulos e, consequentemente, comigo e com você, de nos elevar, de nos santificar, de nos tornar parecidos com Ele, mas veja só, sempre de uma maneira que o nosso coração seja mantido em humildade. Aliás, é impossível nos tornarmos parecidos com Ele de uma outra maneira. Então, por isso, o Senhor Jesus vira-se para os 12, após a resposta do apóstolo Pedro, e diz a seguinte coisa, não vos escolhi eu em número de 12? O que ele está dizendo? Você só declarou isso porque foi escolhido por mim. Não é porque você seja melhor do que essa multidão que está indo embora. Não é porque você tenha mais neurônio. Não é porque, você seja de uma natureza diferente. Mas é porque eu amei a você. Agora, contudo, um de vós é diabo. Então restaram os 12. Preste atenção. Multidão indo embora. A cena é comovente. Homens e mulheres voltando para a sinagoga, voltando para os seus rabinos, voltando para a sua religião, abrindo mão de se relacionar com Deus mediante a revelação do Evangelho, abrindo mão de Cristo, de ter Cristo como pastor da sua vida. Fica os 12. O apóstolo Pedro fala no nome deles. E o Senhor Jesus declara, mas entre vocês há um que deveria ter acompanhado a multidão. O que significa, portanto, que toda igreja é um corpo misto. Em toda igreja há filhos da luz e filhos das trevas. Em toda igreja há convertidos e falsos convertidos. Há verdadeiros discípulos e discípulos que não passaram pela experiência do novo nascimento. O que significa, portanto, que entre nós há aqueles, veja só, não quero negar a imperfeição presente na vida dos verdadeiros discípulos. Verdadeiros discípulos cometem erros, mas não há mínima dúvida que grande parte da culpa que é imputada à igreja é consequência do que foi falado e praticado por esses falsos convertidos que, por algum motivo, permanecem entre nós. Um de vós é diabo, um de vós é animado pelo inferno, um de vós não teve integridade para seguir os demais, que pelo menos foram honestos em dizer é intragável a mensagem de Cristo e a melhor coisa é abandoná-lo. Essa gente também manifesta essa ligação com o inferno quando torna o cristianismo um apêndice das suas preferências ideológicas. Essa gente pode ser, por exemplo, mais marxista do que cristã, mais liberal ou neoliberal do que seguidora de Cristo. Para essa gente, o evangelho é um
despende-se de suas vidas. Elas não veem suas ideologias à luz do Evangelho. Pelo contrário, elas veem o Evangelho à luz das suas preferências ideológicas. Essa gente tem como característica jogar os verdadeiros cristãos uns contra os outros. E outra coisa, quando nós olhamos para Judas, nós vemos um seguidor, alguém que pregava o Evangelho, que tinha dons espirituais, que operava milagres, que torna tudo mais complexo. Veja como que um falso convertido pode ir longe na sua experiência de falsa conversão. Daí, portanto, a importância de nós não sermos irresponsáveis no processo de admissão à comunhão da igreja, por parte daqueles que levantam as mãos nas nossas campanhas e se dizem convertidos. Essa gente tem que passar por um exame. Agora, veja só, a Bíblia não nos estimula a fazer análise intuitiva sobre o estado espiritual das pessoas. Quem fez essa análise intuitiva foi Cristo. Só Ele tinha autoridade para fazê-lo. A nós nos cabe examinar pelos frutos. E é importante que nós saibamos que a presença dessa gente no nosso meio é um fato. E eu atribuo a presença desses homens a acontecimentos trágicos da história do cristianismo. Sabe? Quem inventou as cruzadas? Me mostre base nas Sagradas Escrituras para uma sandice como essa. Caça às bruxas, Santa Inquisição, índice de livros proibidos. Que é isso? Quem inventou essa coisa? Quem inventou as guerras religiosas? Então, daí a importância de nós lutarmos pela manutenção da integridade intelectual da igreja. E mantendo os padrões, veja só, de uma tal maneira que, muito embora a igreja não se torne legalista, se torne um lugar de difícil convívio para esses que não têm o DNA de Cristo em sua vida. Faço um apelo a você. O que você está fazendo dentro da igreja? Responda essa pergunta. Por que você não foi com os demais? Esse programa foi mais longo do que os anteriores, mas em razão da complexidade do tema e da necessidade imperiosa de nós clamarmos a Deus para que essas figuras sejam, por Cristo, reveladas em nosso meio. Que sua insanidade, que sua hipocrisia venha a lume. Porque enquanto essa gente não é desmascarada, o nome de Cristo é blasfemado entre os gentios por causa desses, que se dizem cristãos, mas nunca nasceram de novo.